Capítulo 7. O processo da estratégia unindo pessoas e operações. O objetivo básico de qualquer estratégia é simples: é ganhar a preferência do consumidor e criar uma vantagem competitiva sustentável, ao mesmo tempo em que deixa dinheiro suficiente para os acionistas. Define uma direção para o negócio e posiciona para seguirem nessa direção. Por que então muitas estratégias fracassam? Poucos entendem que um bom processo de planejamento estratégico também requer um enfoque de como da execução da estratégia. Uma estratégia consiste em uma compilação de números ou o equivalente a uma previsão astrológica. Quando as empresas extrapolam os números do ano após ano, nos próximos 10 anos, seu cerne detalhe deve ser originar na mente das pessoas, que estão mais próximas da ação e que entendem os seus mercados, seus recursos e seus pontos fracos e fortes. Um plano estratégico moderno deve ser um plano de ação no qual os líderes da empresa devem basear-se em atingir os seus objetivos. Ao criá-lo, como líder, tem que perguntar como a sua organização pode fazer as coisas necessárias para atingir os objetivos. O desenvolvimento de tal plano começa com a identificação e definição das questões chaves que estão por trás da estratégia. Como sua empresa está posicionada no contexto do ambiente empresarial, incluindo as suas oportunidades e ameaças do mercado, e as suas vantagens e desvantagens competitivas. Uma vez que você tem elaborado o plano, precisa perguntar qual a qualidade das premissas dos quais os planos dependem, quais são os pontos positivos e negativos, quais as alternativas. A empresa tem habilidade para executar o plano? O que você precisa a curto, médio e longo prazo para funcionar? E para longo prazo, você pode adaptar um plano de mudanças rápidas no ambiente empresarial? Para ter realismo em sua estratégia, você deve ligá-lo aos processos de pessoal. Você tem as pessoas certas para executar a estratégia? Em casos negativos, como você vai conseguir? Você tem que apresentar os pontos específicos de seu plano estratégico ao plano operacional, do modo que múltiplas partes da organização estejam alinhadas para levá-lo para aonde você quer chegar. A importância dos comos. Se uma estratégia não abordar os comos, ela é candidata ao fracasso. Este é o erro do qual a AT&T foi vítima. Quando Michael Armstrong assumiu como CEO em 1997, a maior fonte de lucro da empresa era a voz de dados de longas distâncias. Em um grau menor, mas em vezes mais intenso, voz dados sem fio. O balanço da AT&T estava sem problemas, seu endividamento era baixo e seus preços da ação estavam por volta de $44. Mas as condições externas estavam mudando. As tarifas de longa distância estavam caindo à medida que novos rivais entravam no mercado. Wall Street estava se concedendo índice de preços e lucros mais alto para os .com e para as empresas de cabo na crença de que estava posicionada para atingir um crescimento ainda maior. A Strong deu início a uma criação de uma estratégia que colocaria a sua empresa nos novos mercados de crescimento. A oportunidade da AT&T, ela concluiu que estava na oferta aos clientes e tem um único local de serviço de transmissão e informação de voz e dados locais de longa distância, e serviço multimídia que necessitava de banda larga. Oferecer esses serviços, no entanto, demandaria que a AT&T tivesse acesso direto a clientes, mas este estava nas mãos das companhias telefônicas regionais que havia sido destinada pela AT&T. Na quebra do antigo monopólio, na área de telefonia em 1994, a empresa ponderou várias opções para construir as próprias infraestruturas, mas as principais áreas metropolitanas até a compra da ação deste cabo. A estratégia de Armstrong formou que tinha 4 elementos. 1. Comprar empresas de cabo, ganhar acesso direto físico aos consumidores. 2. Oferecer aos consumidores pacotes de serviço que permitirá que a AT&T tivesse maior participação nos seus gastos de seus concorrentes. 3. Executar as ações rápido e suficiente para gerar um aumento de receita que pudesse compensar a queda das receitas de longa distância. 4. Confiar na implantação da Lei de Telecomunicações de 1996, que impedia que as empresas de telefonia locais competissem com longas distâncias até se abrissem suas redes complementares às operadoras de longa distância. Era uma estratégia altamente interessante. Os analistas de valores imobiliários compraram a ideia e a reação inicial do mercado foi positiva, mas a estratégia foi um fracasso total. Em dezembro de 2001, a empresa vendeu seus negócios de cabo, pelos quais havia pago 100 bilhões para a Comcast, de 44 bilhões em ações, e sua aceitação de 25 milhões em dívidas. Essas ações deixou a empresa especialmente onde ela estava quando começou, e na ação da AT&T foi comercializada por $18.
O que saiu de errado? Para que a estratégia seja um fracasso, todos os 4 elementos tinham que ser sólidos, mas revelaram estar baseado em premissas falhas. A AT&T Broadband era composta de 2 empresas de cabo de alta exposição, a TCE e a Media One. Algumas linhas de negócio existentes. As aquisições de empresas de cabo foram caras e a AT&T pagou um alto preço por elas. Ao mesmo tempo em que os preços de longa distância caíram mais rápido do que se presumia, à medida que isso acontecia, os preços das ações da empresa também caía. Isso tornou as aquisições ainda mais caras e aumentou a dívida do balanço. Os consumidores não estavam tão interessados em pacotes de serviço como o AT&T esperava, e as empresas não passou bem na proposta para o mercado ou rápido o suficiente. A AT&T levou mais tempo para executar seu plano do que havia previsto. Finalmente, os órgãos reguladores não fizeram cumprir a lei da comunicação tão bem quanto a AT&T havia esperado, o que significou que a empresa levou com um duplo golpe. As empresas de telefonias locais entraram para o mercado de longa distância e as operadoras de longas distâncias obtiveram menos acesso à local do que o plano previu. A AT&T também fez algumas escolhas de pessoas erradas. 3 grupos de executivos dirigiam um negócio de cabo durante um período de 3 anos. Nenhum deles forma muito eficiente. No período de 3 anos, nenhum deles foi eficiente. O preço da ação sofreu um golpe quando os principais investidores, tais como a Cal Pierce, o Sistema de Aposentadoria por Funcionários Públicos da Califórnia, a ThinkCraft, o Sistema de Aposentadoria dos Professores, expressaram sua insatisfação com a execução da Broadband. A empresa da AT&T estava desligada tanto da realidade internacional como da realidade externa. Não testou suas principais premissas para ver se fazia sentido ou não, tinha nenhum plano para alternativa e sobre como fazer e o mais delas provasse estar errada, a empresa não levou em consideração a sua falta de habilidade organizacional para concorrer com as rivais num mercado que muda rápido. Sua cultura, que não havia mudado muito desde o tempo antigo, monopólio, não conseguiu executar bem o rápido suficiente para fazer o plano funcionar logo. Os elementos da estratégia. O cerne de qualquer empresa está resumido em seus elementos, meia dúzia de poucos conceitos chaves, a ação que as define. Destacar-se os elementos força dos líderes e serem claros quanto discutem as estratégias, isso os ajuda a julgar se a estratégia é boa ou ruim. E por quê? Isso fornece uma base para explorar alternativas se necessário. Se os elementos são claramente definidos até a essência da estratégia, mais completa por ser expressa em uma página, por exemplo, em 1991, uma unidade de negócio do grupo industrial de 500 milhões, fornecedor dos mais importantes montadoras, mal estava conseguindo atingir seu break-even. Seu produto era considerado uma commodity e estava sob contínua pressão dos preços por parte dos clientes. A unidade desenvolveu uma nova estratégia baseada em 3 elementos. O primeiro era baixar os custos transferidos da produção dos Estados Unidos para uma rede de fábricas bem posicionada para atender tanto os clientes globais como os mercados locais. O segundo era redesenhar continuamente o produto para conseguir uma diversificação tecnológica que agregaria o valor, ditaria preços mais altos. O terceiro era criar uma nova estrutura organizacional. Com equipes gerenciais cuidadosamente escolhidas, o marketing permaneceu local, mas o desenvolvimento dos produtos, a tecnologia, a manufatura e as finanças foram transformados em organizações globais. A unidade executou todos os 3 elementos simultaneamente e conseguiu excelentes margens de retornos. Hoje, é o fornecedor preferido dos 10 principais clientes do setor automobilístico mundial. Durante o processo, os líderes da unidade mantiveram-se em contato com a realidade. Por exemplo, o plano original exigia que mudasse o programa de tecnologia dos Estados Unidos para um país de menor custo. Mas, quando os engenheiros americanos hesitaram em fazer a transferência, abandonou-se as ideias. Os líderes também mantiveram as estratégias atualizadas, revendo o plano 3 vezes em um ano e aperfeiçoando à medida em que as condições mudavam. O foco deste capítulo é a estratégia da unidade de negócio. Mas é importante entender a distinção entre a estratégia de nível de unidade de negócio e a estratégia do nível corporativo. As empresas no nível corporativo é um veículo de alocar recursos entre as unidades de negócio, mas não deve apenas ser a soma entre todas as partes. Se for, estas unidades de negócio poderiam sair-se bem sendo independentes, ou melhor, não iria onerar o custo indireto da corporação. Os líderes corporativos devem agregar valor às estratégias criadas ao nível de unidade de negócio.
Na GE, por exemplo, a Organização Sem Fronteiras de Jack Welch introduziu grande parte de uma constante troca de ideias e das melhores práticas de diversos gerentes da unidade de negócio, multiplicando significativamente o capital intelectual da empresa. Uma empresa corporativa também define os limites da empresa, o negócio em que ele quer atuar e a arena onde vai competir. A Honeywell, por exemplo, é uma empresa industrial bem de consumo. Não vão competir com esta arena. Não importa o quanto ela seja interessante ou eles sejam. A estratégia do nível corporativo analisa o mix de negócio e a tomada de decisão sobre o que ele quer mudar para obter o melhor retorno sustentável sobre o capital da empresa. Por exemplo, a GE saiu do negócio aeroespacial quando o governo do presidente Reagan acabou antecipando o declínio relativo aos gastos da defesa, uma rápida consolidação do setor. Jack Welch achava que os recursos financeiros e administrativos daria mais retorno em qualquer outro setor. Agrega-se valor estratégico também através da iniciativa de melhoria de desempenho em toda a empresa, como o Seis Sigma, digitalização e implementação de um bom processo de pessoal. O celebrado processo de pessoal da GE começou com uma iniciativa da Jack Welch em um recurso humano e encontrar uma forma sistemática de avaliar talentos que ajudassem a desenvolver futuros líderes. Mais recentemente, a GE formalizou a busca pelos seus diamantes brutos, pessoas que podem não ter um brilho de alguns dos seus colegas e que podem estar negligenciando ou outras empresas. Pode estar lutando em suas atuais funções como por acaso de circunstâncias e foge de seu controle, tais como trabalhar para um mau chefe. A iniciativa ajudará a colocá-lo essas pessoas em um ambiente melhor, no qual possa crescer e estar prontas para assumir maiores responsabilidades no futuro. Desenvolvimento do plano estratégico. Quando uma unidade de negócio cria uma estratégia, ela claramente coloca todos os termos específicos da direção de uma unidade e a que ela deve tomar. Onde ela está agora, onde estará o futuro e como chegará lá. E olha que para custo de resultado estratégico que atingir em termos de recurso de capital, o que precisa analisar o risco envolvido que dá flexibilidade ao caso de novas oportunidades que surjam, ou, em planos de der errado, a declaração da estratégia deixa claro o posicionamento do negócio no contexto de seu segmento de mercado e analisa os pontos fortes e pontos fracos dos concorrentes. A estratégia de uma unidade de negócio deve ter pelo menos 50 páginas e ser fácil de entender. Sua essência deve ser descrita em uma página em termos de elementos, como vimos no caso da AT&T e do fabricante de partes de peças automotivas. Se não conseguir descrever sua página em 20 minutos de forma simples e uma linguagem direta, você não terá um plano. Mas, se as pessoas podem dizer eu tenho uma estratégia completa, não pode ser resumido em uma página. Isso não faz sentido? Não. É uma estratégia complexa. É um pensamento complexo sobre uma estratégia. A estratégia por si só não é complexa. Cada estratégia, no final, se resume em alguns elementos bem simples. Larry. Um bom plano estratégico é um conjunto de direção que você quer tomar. É um roteiro não totalmente preenchido de um modo que lhe dê bastante espaço para manobra. Você se torna específico quando está decidido a fazer parte de uma ação do plano, na qual você associa processo de pessoal e de operação. E quem desenvolve o plano? Para ser eficaz em uma estratégia tem que ser elaborada e pertencer àqueles que vão executá-las. Quer dizer, o pessoal de linha. O pessoal administrativo pode ajudar coletando dados e usando ferramentas analíticas, mas os líderes do negócio devem ser encarados de como desenvolver o cerne do plano estratégico. Eles conhecem o ambiente empresarial e as habilidades das organizações, pois vivem dentro delas. Estão na melhor posição para lançar ideias, para saber quais ideias irão funcionar, para entender quais habilidades serão necessárias, pensar nos riscos, avaliar as alternativas e solucionar as questões críticas de que o planejamento deve resolver, mas frequentemente não o faz. Nem todos conseguem aprender a ser uma estrategista, é claro, mas trabalhando em grupos guiados por um líder que tenha uma compreensão abrangente do negócio e de seu ambiente, usando o diálogo, é vital para que a cultura da execução de todos podem contribuir para alguma coisa, e de todos que irão se beneficiar por parte do diálogo. Um bom processo específico e estratégico é uma das melhores formas de ensinar as pessoas sobre a execução. Torna sua mente mais aberta e mais aberta para detectar as mudanças. Folhas de papel não fazem isso. As pessoas aprendem sobre os negócios e o ambiente externo. Não apenas sobre dados, fatos, mas como analisar e usar o bom senso, como um plano foi montado, como ele é sincronizado. Eles descobrem o ponto de vista e desenvolvem seu discernimento em instituição. Elas aprendem com os erros, porque quando formamos nossas hipóteses, não vimos na mudança que os surpreende. Discutir essas coisas cria um entusiasmo e alinhamento. Por sua vez,
A energia que há nas discussões gera e fortalece o processo. Larry. O líder de um negócio tem que ser o dono, o desenvolvedor da estratégia. Ele não tem uma pessoa de planejamento estratégico para fazer todo o trabalho, então chega, toma conhecimento do assunto no dia e está sendo apresentado. Ele assume a responsabilidade pelo desenvolvimento do plano e consegue alguns suportes. E então, em vez de que todos tiverem concordado com a estratégia, ele assume a responsabilidade pela criação dos planos de ação. Para dar início ao processo de planejamento na Honeywell, telefono para o chefe de cada unidade juntamente com as pessoas responsáveis pelo planejamento estratégico e talvez um dos funcionários da corporação. E chegamos a um acordo sobre as questões críticas de como confronta o plano. Depois que o plano foi criado, mas antes de avaliá-lo em um nível corporativo, cada líder terá analisado seu plano com seu subordinado e recebido seus inputs. Afinal de contas, estas são as pessoas que irão interpretar o plano. Questões para um plano estratégico. Larry. Os planos estratégicos para o negócio da Honeywell dedicam especial atenção ao ambiente de concorrência e os motivos pelos quais as empresas num determinado negócio são mais bem-sucedidas do que outras. Um plano começa com um banco de dados e que mostra a solidez do negócio. É o mercado de crescimento ou não. Se o negócio está num ambiente que está crescendo, digamos uma taxa anual de 2%, não crescerá muito. Menos que tenha um novo produto da estratégia que seja realmente diferenciado. A área automobilística e a automotiva da Honeywell, por exemplo, é um mercado de baixo crescimento, portanto, estamos cautelosos sobre nossas expectativas em relação a ela e a quantidade de recursos que iremos alocar. O plano estratégico não estabelece participação do mercado para o negócio, indicado em uma posição de liderança ou uma posição fraca. A participação de mercado é o scorecard, afinal, e obviamente, influenciará a estratégia e a participação do negócio é pequena e for um mercado de alto crescimento, o plano traçará que ele pode ser feito, melhorar a participação do mercado, também detalhará o seu negócio, e ganhou ou perdeu participação no ano passado. O plano estratégico contém uma das sinopse, os pontos fortes e pontos fracos de cada concorrente no negócio. As pessoas têm que entender que o mundo não observa a cena positivamente enquanto que elas fazem algumas coisas. Os concorrentes também irão fazer alguma coisa. No negócio de aeronáutica, da Honeywell, a análise da concorrência fora as empresas da Rockwell Collins e a Talent da França, o plano então extrapola e explora os tipos de empresas e são bem-sucedidos no ambiente de negócio. São empresas de baixo custo, possuem uma tecnologia inovadora, sistema de distribuição que pode ser expandido ao alcance global. Em outras palavras, que separa empresas de sucesso das empresas do mesmo setor. Nós não fazemos apenas planos de ação. Então recuamos e olhamos, e ele pode ser útil para nós. Decidimos sobre os objetos do início. O que queremos fazer? Quais são as questões chaves e o que precisamos entender melhor? Porque no final ele será útil para nós. À medida que você for formar o plano em torno desses objetivos, tem uma chance de realizar alguma coisa. Um sólido plano estratégico aborda as seguintes questões. Qual é a avaliação do ambiente externo? Qual é o seu grau de entendimento sobre o cliente e o mercado existente? Qual a melhor forma de fazer o negócio crescer de maneira rentável? E quais são os obstáculos do crescimento? Quem são os concorrentes? A empresa pode executar a estratégia? A curto prazo e a longo prazo estão equilibrados? Quais são os marcos importantes para executar o plano? Quais os principais problemas que a empresa enfrenta? Como o negócio gerará lucro numa base sustentável? Qual a avaliação do ambiente externo? Cada negócio opera dentro de um contexto político, social e macroeconômico, que muda o plano estratégico e deve ser experimentado e mostrar hipóteses externas que a gerencia e está formulando para seus líderes de uma unidade de negócio. Tem que analisar minuciosamente o seu ambiente, entendê-lo. Eles devem analisar tudo dentro das tendências econômicas e demográficas. A mudança da regulamentação até as novas tecnologias, aliança entre os concorrentes, as alavancas de aumento ou a queda de demanda de seus produtos, assim por diante. A avaliação da AT&T no ambiente externo não convergiu e não conseguiu prever os órgãos reguladores. Poderia não se comportar como ela esperava e o boom do mercado e capitais, portanto, as telecomunicações, a mídia, poderia não permanecer forte. O ambiente geral é o mesmo para cada participante do mercado. O que diferencia as empresas do sucesso são as suas percepções, as habilidades para detectar padrões de mudanças relacionadas ao seu panorama do setor da concorrência e negócio. Por exemplo, quando a epidemia asiática atacou em 1997, a maioria das empresas falhou em detectar as mudanças em março de 1998.
A GE, a Litsignal viram isso antes do final de 1997 e mudaram seus planos operacionais em 1998 para poder gerar os resultados que havia prometido, apesar das novas circunstâncias, pouquíssimas outras empresas, e agir adequadamente à crise. Qual o seu grau de entendimento sobre os clientes e os mercados existentes? Talvez não tão alto quanto você pensa. Quando se trata de clientes industriais, por exemplo, a decisão de compra é a mais complexa, que apenas o gerente de compra para clientes que negocia preços. O gerente de divisão de uma grande empresa industrial recentemente propôs uma estratégia de crescimento de que queria que o investimento de capital fosse de 300 milhões. A estratégia adaptaria uma tecnologia existente a um novo produto que seria vendido a um novo grupo de clientes. O plano que ele propôs era perfeito no sentido de que as respostas às perguntas usuais sobre a estratégia, com dados acerca da concorrência do setor ou do ambiente externo. O CEO ouviu pacientemente por 20 minutos, um período de tempo extremamente longo para ele. No entanto, não pôde esperar mais e fazer a seguinte pergunta. Primeiro, quem compra o produto? O gerente da divisão respondeu que era gerente de compra da empresa. O CEO disse, verdade. Deixe-me fazer uma pergunta de outra forma. Quem especifica de que produto deve ser comprado? O gerente da divisão explicou que, obviamente, eram os engenheiros. A pergunta final do CEO, feita num tom severo, foi: com quantos engenheiros você conversou? O silêncio mortal significou que o projeto havia sido rejeitado. As pessoas costumam olhar para os seus negócios de dentro para fora. Isso é o que fica tão concentrado em fábricas e vender novos produtos que perde a noção das necessidades e comportamentos de compra de seus clientes. A questão é que simplesmente entender as pessoas específicas que tomam a decisão de compra do seu comportamento de compra. Em grandes empresas industriais, por exemplo, os engenheiros compradores, em geral, fazem a compra. Mas em pequenas empresas, o diretor financeiro e até mesmo o CEO estarão envolvidos, pois precisa prestar muita atenção no fluxo de caixa. Isto requer abordar o cliente de forma bem diferente. Qual a melhor forma de fazer negócio crescer de maneira rentável e quais são os obstáculos do crescimento? Sua empresa precisa desenvolver novos produtos? Precisa levar os produtos existentes para novos canais e para novos clientes? Precisa adquirir novos negócios? Como são seus custos em comparação dos seus concorrentes? E quais programas de produtividade existem para melhorar os seus custos? No começo da década de 1990, a GE Medical e a unidade de negócios e sistema genético médico da GE chegou ao beco sem saída nos Estados Unidos. Não cresceu porque a política de reembolso estava desestimulando os hospitais a comprar novos equipamentos. Os gerentes da unidade de negócio, John Trum e sua equipe, desenvolveram um plano de crescimento para mudar os segmentos adjacentes e fornecer manutenção e outros serviços para proprietários de equipamentos médicos, vendido pela GE ou pelos concorrentes. Havia obstáculos, alguns dos equipamentos médicos não fabricados pela GE Medical foram removidos. Havia muito tempo do próprio material e o diagnóstico de alta tecnologia da GE Medical, e a unidade deveria ter que conhecer os potenciais clientes de que os produtos tinham o seu valor. A unidade superou o primeiro obstáculo adquirindo uma empresa especializada no equipamento de tecnologia inferior que a GE. Não fabricava e se concentrando em melhorias de processos para aumentar a produtividade de seu próprio pessoal. Ela superou o segundo obstáculo fazendo uma aposta empreendedora num pequeno hospital em Ohio, fechou o contrato para fazer manutenção de todos os equipamentos e garantiu que o hospital a quem eles otimizaram o dinheiro. Uma vez que foi bem sucedida, a GE Medical foi capaz de ir para potenciais clientes com um histórico. Essa iniciativa de crescimento original deslocou-se para uma parcela cada vez maior da receita da GE Medical para serviços de alta margem com níveis maiores de fluxo de caixa. Uma ferramenta útil para definir as oportunidades de crescimento é o mapeamento de segmento de mercado. A ferramenta é simples, qualquer negócio pode ser segmentado. Muitas empresas de bens de consumo usam a ferramenta com grande vantagem, mas muitas outras não usam, e nem todas fazem uso dessas ferramentas, exceto algumas empresas industriais. O pessoal de planejamento conversa sobre o segmento de mercado, mas menos de 5% dos planos que contém qualquer mapeamento que seja útil. Para entender como isso funciona, vamos analisar a segmentação da IT Cross, do mercado de caneta de luxo.
Um simples mapeamento do segmento de mercado da Cross identifica 3 diferentes consumidores. O primeiro é o indivíduo que quer comprar uma caneta para si próprio. O segundo é uma pessoa que compra para presente, para presentear alguém. E o terceiro é uma empresa que compra milhares com seus logotipos, nelas as usa como brinde institucional. Para cada segmento do mercado, o produto é essencialmente o mesmo, mas a demanda é diferente. E também estratégica. Cada um requer que a Cross trate com diferentes concorrentes, canais, estruturas e rentabilidades e preço. Um novo segmento de mercado na indústria de aviação mudou recentemente a dinâmica dos fabricantes de fornecedores. Nos últimos 7 ou 8 anos, à medida que o serviço e a disponibilidade de voos na aviação comercial pioraram e os preços aumentaram, os negócios de jato corporativo decolou. Em 1996, a Executive Jet foi a primeira de venda compartilhada de aeronaves, com seus programas da NetJet. O novo segmento que ela criou tornou-se rapidamente o crescimento mais rápido do negócio. Entre os fabricantes, as grandes vencedoras foi a Bombardier no Canadá, pois ela construía avião que era perfeito para o mercado, maiores do que os fabricantes de concorrentes como a Beech Aviation, a Cessna e menores do que a Boeing ou a McDonnell Douglas e concorrentes estrangeiros. Quem são seus concorrentes? Às vezes as empresas não veem no surgimento de novos concorrentes, que têm proposta de valor mais interessante para os clientes. Por exemplo, quando a Staples Office Depot, Office Max, estavam competindo entre si, não viram as incursões da Walmart. Estava fazendo o mercado de suprimentos dos escritórios. As três têm desde então e estão pedindo participação, como resultado do preço das suas ações caiu. Muito frequentemente, as empresas subestimam as reações dos seus concorrentes. Em dezembro, recebi um telefonema de um CEO de uma empresa de 5 bilhões e ele disse: eu anunciei há 9 meses atrás que apresentaríamos um lucro de $5 por ação para o ano que vem. Mas, da forma como as coisas estão agora, não conseguiríamos mais do que 3,50. É um bom mercado e a demanda está caindo. Estou desconcertado. Passamos um dia junto e eis que aprendi uma divisão-chave e era responsável pelo fracasso da empresa em atingir a sua previsão de receita. A pessoa que estava administrando o negócio era brilhante e com muita habilidade interpessoal, um dos melhores estudantes de Harvard Business School, que havia trabalhado para uma importante empresa de controladoria, e ele estava na empresa há 5 anos. Embora não tivesse sido anunciado, era em geral visto como o sucessor CEO. Sua estratégia era ganhar participação de mercado diminuindo os preços. E havia adicionado capacidade nos últimos 3 anos, o que consumiu muito dinheiro, já que no setor é muito intensivo em termos de capital e tem margem para estreitas. Ele calculou que o maior volume provavelmente é proveniente da diminuição dos preços, faria cair custos significativamente. Quando o CEO analisou isso, essa estratégia fazia sentido para ele. Analisando tudo isso, e finalmente eu me perguntei: então por que você viu? O CEO já havia percebido, e eu não perguntei para qual ele seria a reação dos concorrentes. Ele disse: nosso maior concorrente igualou o preço imediatamente e os outros seguiram. Os preços de todo o setor baixaram. As empresas tinham maior participação e levou a pior. O CEO substituiu o chefe da divisão e o novo funcionário voltou o preço ao quem era. Gradualmente deu início ao programa de produtividade e reduziu os custos. Os concorrentes seguiram os aumentos de preço e no final do ano seguinte, o CEO havia conseguido $5 por ação. Às vezes, as pessoas têm o problema oposto. Elas superestimam a concorrência porque não fizeram as perguntas certas e perdem a oportunidade que deveria estar agarrado. Por exemplo, eu estava trabalhando em uma empresa pequena no setor de software. Seu produto era excelente, estava no centro dos pacotes de software que permite que os dispositivos se conectem entre si à internet, mas a empresa não estava ainda em lugar algum com isso. À medida que falava com líderes, eu percebia que estavam com medo da Microsoft e que não se esforçavam ao máximo. A Microsoft não tinha um produto concorrente cada vez mais que fazia uma análise da concorrência e dizia: uma vez que a Microsoft ouviu falar sobre o que estamos fazendo, virá atrás de nós com todos os seus recursos. O que eles não entenderam foi que a Microsoft, na realidade, tinha um péssimo histórico de execução nesta área. Ele sabia como executar, e eles se movimentavam rapidamente para obter clientes-chave iniciais, que seriam referências para outros clientes que poderiam tomar o controle do mercado. A empresa foi em frente e agora está se saindo bem. Para executar ainda mais e melhor,
está também mudando na estrutura organizacional e seu pessoal-chave, tanto em vendas quanto nos projetos. Está redirecionando as forças das vendas para atacar vários segmentos e melhorar o tempo do seu ciclo. A empresa pode executar uma estratégia? Um número surpreendente de estratégia não dá certo, porque os líderes não fazem uma análise realista e as suas organizações podem executar o plano. Esse foi um dos problemas da Xerox, da Lucent, da AT&T e outros exemplos da Joy, o CEO, a qual falamos lá no começo do capítulo 1. O homem não conseguiu entender por que a sua estratégia cuidadosamente planejada fracassou e estava a ponto de ser demitido como resultado disso. Ele e sua equipe de liderança nunca teria estado nessa posição se tivesse avaliado as habilidades da organização. Eles teriam descoberto que ela estava aquém da capacidade necessária para executar a estratégia. Os dois níveis mais altos dos postos de liderança não tinham pessoas suficientes para cumprir seus compromissos. O pessoal da manufatura não sabia como melhorar o fluxo do processo e as suas fábricas, e o que significava que o produto não saía como deveria. Também falava a manufatura, processo de melhoria contínua, portanto, ela não conseguia produzir e melhorar consistentemente de custo e qualidade que os compradores esperavam. Finalmente, eles tinham pouca capacidade para trabalhar com fornecedores para reduzir os custos no começo da cadeia de suprimento. Uma questão para muitas empresas, manufatureiras, por sinal. Como você faz tal avaliação em uma empresa? No sentido, isso não teria uma pergunta? Se você está fazendo o seu trabalho como líder, se você está intimamente envolvido nos 3 processos-chave da administração, os diálogos que permitem as avaliações francas, acabará tendo uma ideia de suas habilidades. Mas não pare por aqui. Ouça os seus clientes e fornecedores. Peça para que todos os seus líderes fazerem o mesmo. Reporte os que ouvirem. E não esqueça que a lista de valores imobiliários que estão olhando para você ansiosamente fora. Alguns são bons, alguns são, mas depois de um tempo, você saberá com quem poderá aprender. Você mede a capacidade da sua organização fazendo as perguntas certas. Se sua estratégia requer uma capacidade de fabricar globalmente, por exemplo, você precisa perguntar: temos pessoas com experiência global? Temos pessoas que sabem como procurar fornecedores? Temos pessoas que podem administrar uma cadeia de suprimentos que se entenda por todo mundo? Numa escala de para 1 e suas respostas chegarem a 6, você não tem capacidade o suficiente. Se você tiver uma empresa de engenharia mecânica que está indo para eletrônica, como a maioria está, quantas pessoas preparadas e experientes em eletrônica você tem? Você tem habilidade da tecnologia, do chip, da tecnologia da informação? Se o software for embutido no produto, você tem um pessoal suficiente para entender, que entende de software? E se sua resposta for 8 em 7, o que você precisa para conseguir chegar a 10? Você tem as pessoas que entendem de Six Sigma, por exemplo? O que atingiria pelo menos 5 Sigma? As empresas de engenharia frequentemente não estão na vanguarda da disciplina e de sua área. Você pode lançar um produto e esperar que o seu pessoal eleve seu nível e reaja. Se a resposta for não, você precisa buscar novos talentos e tornar outras opções corretivas, tais como um acordo de marketing ou alguém que possa fazer o produto. No financeiro, você precisa de uma atividade básica de competitividade de custo ou uma de habilidade mais sofisticada que possa lidar com as coisas que você terá que fazer em um nível global, como, por exemplo, cobertura de risco. É claro que você pode aumentar a sua capacidade, você está buscando isso, e não apenas hoje, mas há 2 anos. Mas o que você extrai ganha com o processo é um entendimento de que precisa ser feito. Quais são os marcos importantes para executar o plano? Os marcos trazem realismo ao plano estratégico. Se a sua empresa não consegue cumprir os marcos à medida que executa o plano, os líderes precisam reconsiderar se tem a estratégia correta. Na área automotiva da Honeywell mencionada anteriormente, os marcos de curto e médio prazo era desenvolver um programa para mudar para locais que possibilitassem um menor custo de produção e criar e executar um mapa de tecnologia para diferenciar o produto e aumentar as margens. A missão de longo prazo, 5 anos ou mais, era posicionar o negócio de modo que pudesse sair do setor automotivo e adaptar a uma tecnologia para entender clientes e atender clientes em outros mercados. Um bom plano estratégico é adaptável. O planejamento anual pode ser rigoroso e perigoso, especialmente em negócios de ciclo curto, nos quais os mercados não estarão por seu cronograma de planejamento.
Revisões intermediárias periódicas podem ajudar você a entender o que está acontecendo e que mudanças ao rumo serão necessárias. Essa é a outra razão para que seus líderes de negócio estiverem envolvidos no plano desde o início, como eles ajudarão a desenvolvê-lo. E são donos. O plano está na cabeça deles o tempo todo. Diferentemente de um relatório de planejamento para a administração que passará um ano nas prateleiras antes de ser descartado, portanto, podem testá-lo regularmente, comparando-o com a realidade. E como você cristalizou a essência, não leva muito tempo para implementar as mudanças. O curto prazo e o longo prazo estão equilibrados? O planejamento da estratégia deveria e precisaria ser conduzido em tempo real, ligado às mudanças no ambiente competitivo e nos pontos fracos e fortes da própria empresa. Quem também muda? Isso significa definir as missões de curto, médio e longo prazo. Dividir missões dessas duas partes ajudará a trazer o realismo ao plano. Pensar que vai produzir resultado nos curtos prazos, que dará uma base para construir um futuro. Qualquer coisa que, desde a preferência do consumidor até os fluxos de caixa, pode mudar de um momento para o outro. A empresa precisa se preparar e adaptar-se em uma economia de constante mudança. Ao desenvolver o plano, você precisa olhar para frente, para cenários onde tem a probabilidade de não mudar antes do seu plano de resultado. Se, por exemplo, você decide mudar alguma das suas fábricas para países com custos menores, não é necessário definir quais fábricas serão mandadas com antecedência. Abrir uma fábrica, digamos, na China, pode ser irrelevante no momento, mas daqui a um ano pode não ser a melhor alternativa. O ponto é, primeiramente, comunicar o princípio. Neste caso, a necessidade de reduzir os custos mudando uma parte de operação para um novo local. Então tome uma decisão concreta para, estiver chegada a hora, estabelecer o equilíbrio entre os curtos prazos e longos prazos, e assim, uma parte fundamental de um plano estratégico. A maioria dos planos não aborda o que as empresas devem fazer entre os momentos em que o plano é elaborado e a época em que supõe estar atingindo o resultado máximo. Um plano que deve tratar das questões de curto prazo e custo, produtividade de pessoal torna o ir daqui ali e o risco inaceitável. Em geral, ele é impossível. Você simplesmente não pode dizer amanhã. Você precisa ter um plano que tanto plane somente para que faça colheitas e que, ao atingir seus objetivos financeiros de curto prazo e fazer coisas que ampliem a vida dos negócios ao longo prazo. Um gerente, o Jerry, lançou um plano que parecia um bastão de hóquei. A receita inicialmente caiu por causa de prejuízos operacionais, mas aumentou repetidamente. E ele disse, vamos ter receitas uniformes, porque 3 anos enquanto estivermos lançando esta estratégia, eu disse a ele, Jerry, não posso ter receitas uniformes para a empresa por 3 anos. Portanto, quem vai compensar a diferença? Se você quiser se envolver em algo que implica prejuízos operacionais substanciais, cabe a você explicar como vamos preencher a lacuna entre o agora e o momento em que o projeto começa a dar lucro. Se você não puder superar isso, então o entusiasmo para investir nesse projeto ele diminui. Quando você pressiona as pessoas com esse tipo de assunto, deixa claro para que os não pretende conceder e elas um período curto de lucros até que ficam e façam seu projeto ir para frente. A quantidade por imaginação e inovação que surge é espontânea. Jerry voltou e disse, posso tirar mais lucro dessa linha de produtos em curto prazo, porque acho que seu pequeno potencial a longo prazo será muito grande. E posso vender um pequeno negócio e lucrar, pois acho que não é o melhor negócio para estarmos. Posso cortar despesas em 10% durante um período como uma forma de gerar mais receita. Posso fazer 4 ou 5 coisas em que podem compensar o prejuízo com um novo produto. Um resultado importante é que advém dessa abordagem e que toda a equipe do negócio se engaja no novo projeto. Cada um está contribuindo de alguma forma para apoiá-los, todos se comprometendo com ele. Han. A Intel dominou a arte de equilibrar o curto e o longo prazo, desde a época em que era uma empresa de 200 milhões de dólares. Ele entendeu que para vencer o jogo precisava investir na melhoria dos processos que manufaturam os equipamentos, à frente da tecnologia da nova geração, de modo que pudesse ser testada. Dessa forma, a Intel está pronta para a próxima geração.
atingindo assim os seus objetivos de curto prazo, também construindo para um longo prazo. Atingir esse equilíbrio requer criatividade e a geração de ideias é também encontrar recursos para a corporação, se necessário para o longo prazo. Isso é comum agora na indústria farmacêutica. A Werner Lambert, ao desenvolver o medicamento Lipitor para diminuir os níveis de colesterol, precisou de recursos, assim como de maior cobertura de vendas globalmente. Ela negociou com a Pfizer ser cofinanciar o desenvolvimento e lançamento molecular à base do Lipitor. A Werner Lambert conseguiu um cheque de 250 milhões da Pfizer, ganhando assim o recurso externo e ao mesmo tempo melhorando a sua posição no mercado, com mais coberturas de vendas. Todos os anos, a empresa como a Colgate-Palmolive, a Emerson Electric, geram recursos que constroem para o futuro através de um programa de melhoria de produtividade. A Colgate é um dos melhores exemplos de uma empresa que produz resultado a curto prazo, trimestre e após trimestre. Tem um recorde invejável de margem, cada vez maior. Todos os anos supera seus principais concorrentes. E o aumento de receita, vendas, geração de caixa. Sua linha de pastas de dente não apenas tornou-se o número 1 em vendas e a participação de mercado, mas também as práticas consistentes todos os anos para desenvolver e executar programas de produtividades e financia projetos de crescimento para o futuro. Única entre as empresas de bens de consumo. A Colgate agora tem o grupo global trabalhando em ideias de crescimento de produtividade. Quais os principais problemas que a empresa enfrenta? Toda empresa tem mais ou menos meia dúzia de problemas. Críticos, aqueles que podem prejudicá-lo significativamente ou impedi-la de aproveitar novas oportunidades ou atingir seus objetivos e lidar com problemas em geral. Requer pesquisas, ideias, delineares. Principais problemas do plano estratégico ajuda-se a concentrar-se na preparação do diálogo quando é chegada a hora de rever a estratégia. Na Honeywell, nos telefonemas que dou para os gerentes antes da revisão da estratégia, pergunto quais são os principais problemas na opinião deles. Então digo quais são os problemas em minha opinião. Não porque meu ponto de vista são necessários, mas são diferentes, porque precisamos que fique bem claro o que o plano estratégico tem que abordar. Posteriormente, falamos no que por telefone uma outra vez, recapitulando esses 4 ou 5 pontos, e finalmente digo, analise seu plano e certifique-se de que podemos responder a essas questões quando fizermos a revisão. Quando é chegada a hora de fazer a revisão, começamos a reunião com os problemas que identificamos. Os gerentes fornecerão alguns dos dados, e é claro, qual é o tamanho do negócio, qual é a sua participação no mercado, qual é a rapidez do crescimento do mercado, em que são os concorrentes. Então, converso sobre quais programas de crescimento, produtividade e estamos prevendo para os próximos 3 anos. Mas o foco é nos problemas que prejudicam o negócio e na oportunidade, e quais devemos dedicar tempo para tentar aproveitá-lo. Por exemplo, identificamos 3 problemas críticos em um dos nossos produtos automotivos em 2002, no qual estamos nos saindo tão bem no Japão. Como poderíamos melhorar nosso desempenho lá? Qual seria a próxima evolução tecnológica do produto? E o mercado de alta tecnologia, que está mudando rapidamente, e como poderíamos crescer no mercado secundário mais rapidamente? Você também tem que saber quais questões deixa fora a discussão. Vamos dizer que surja a questão em que devemos construir uma fábrica para fazer um novo produto. Essa pergunta é adequada para ser incluída no plano, mas não devemos tomar decisão sem detalhes suficientes. Podemos realmente pensar nisso cuidadosamente? Podemos ter 3 ou 4 questões desse tipo? Quero rever todo o plano e então faço uma reunião separada para resolver estas importantes questões. Estas questões não são mencionáveis. São potencialmente inoportunas para serem discutidas na frente de outras pessoas. A maioria envolve uma falha de gerência. A história da Xerox, discutida no capítulo 2, é um exemplo. O enorme consumo de caixa da empresa, altamente endividada, e a perda de participação no mercado levaram a uma crise financeira em 2000, porque a gerência falhou na execução do seu plano para reorganizar a força de venda por setor e consolidar seu centro administrativo. Questões críticas como essas precisam ser o centro de um diálogo sólido durante o desenvolvimento do plano, e surgirem problemas, eles devem ser colocados por cima de uma mesa para a discussão, sendo incluído no plano. Por que perdemos participação no mercado no ano passado nesse negócio para um produto importante? Por que não conseguimos atingir uma produtividade maior?
Por que não podemos crescer rapidamente na China? Por que continuamos com problemas de qualidade? Como podemos continuar a crescer nesse mercado? Você procura 5 ou 6 questões para fornecer os dados. Fazer recomendações e discutir no final. Chega a uma solução e parte de um exercício de planejamento estratégico produtivo. Muitas estratégias fracassam porque as questões críticas corretas não estão levantado. As questões críticas da AT&T incluem a queda nas receitas a longa distância e a capacidade organizacional para executar uma grande mudança na estratégia. O consórcio da Irindum, o espaço conjunto da Motorola, da TRW, para desenvolver um sistema de telecomunicações por satélite capaz de conectar telefones no mundo inteiro, encontrou 2 problemas críticos. Um foi criar suficientemente demanda para baixar os preços de modo a formar um mercado do tamanho razoável. E o outro, relacionado ao primeiro, foi desenvolver unidades portáteis pequenas o suficiente para os consumidores pudessem levar consigo confortavelmente. A estratégia não deu certo em ambos os pontos. Em dezembro de 2001, a Dell Computer estava começando a enfrentar seus problemas críticos. A empresa e as perspectivas sombrias ao longo do prazo. Os PCs não importava quanta participação de mercado a Dell suportava, não se previa um alto crescimento para o mercado. Um passo inicial na direção certa foi formar uma liderança e uma aliança com a EMC para comercializar produtos e equipamentos, armazenamento dessas empresas. Uma opção melhor foi expandir e para um segmento adjacente, servidores do qual o potencial crescimento é bem maior do que para os PCs, mas os modelos de margem baixas, grande rapidez da Dell, que funciona tão bem para PCs, será eficaz com servidores tecnológicos mais sofisticados. Quando esses livros foi para a gráfica, o júri ainda estava decidindo. O nível da unidade de negócio, questões têm um escopo menor, mas não menos importante para o futuro da organização. Por exemplo, na unidade automotiva da Honeywell, estas foram algumas questões críticas levadas ao plano de 2001. Continuaremos a ter custos baixos, o suficiente para obter de margens adequadas com o preço caindo continuamente no segmento automotivo? O que é preciso para estar à frente das curvas em termos de custo? A equipe da liderança deve estar e deve pensar na mudança da manufatura para um local menor de custo, como por exemplo a China? Quais os riscos em tomar essa medida? Quais são as questões ligadas à regulamentação? Estamos cientes de qualquer regulamentação negativa e do caso afirmativo. O que faremos sobre isso? Estamos fazendo o suficiente para dar apoio e restrições mais rigorosas para a emissão dos veículos? O que aumentará a demanda do produto? Como o negócio gerará lucro numa base sustentável? Toda estratégia deve expor claramente os pontos específicos da autonomia do negócio. Como ele gerará lucro agora ou futuro? Isso significa entender os seguintes bases, o mix do que é único para cada negócio. Há alavancas de margem, de caixas, rapidez, crescimento, receita, participação de mercado e alavancagem competitiva, por exemplo. O gerente da divisão que mencionei anteriormente estava propondo um investimento de 300 milhões de dólares em um novo produto. E ele precisaria investir e apresentar as seguintes informações a responder às perguntas sobre as estratégias para o produto. Faria dinheiro e conseguiria um retorno adequado para o investimento? Preços em diferentes níveis de demanda. O cliente pagará um ágio por aquilo que você disser ser uma diferenciação? Custo e estrutura de um custo agora no futuro. Caixa necessário para o capital de giro. Ações necessárias para aumentar o crescimento da receita. Investimento necessário para comercializar o produto. Investimento continuado em tecnologia para preparar para a próxima geração de produtos. Reação dos concorrentes ao preço. Esperamos que você tenha conseguido entender que um plano estratégico contém ideias claras e específicas. Não é um exercício de números. Os números são obviamente necessários, mas aqueles que são detalhados linha por linha e não explorados mecanicamente por 5 anos seguintes oferecem muito pouco em termos de insight. Os números que você precisa são aqueles que contribuem para a solidez das ideias do plano estratégico. As perguntas também não são mecanizadas. As que são importantes irão variar em situações para situações e de ano para ano. As respostas também irão variar. O que é certo para um negócio hoje pode não estar certo para um negócio
ou para o mesmo negócio amanhã. Um plano preparado de acordo com as diretrizes e questões delineadas neste capítulo fornece a base para um diálogo sólido, ligando o processo de estratégia às pessoas e os processos operacionais. O diálogo acontece durante uma revisão da estratégia detalhada no próximo capítulo.